Salve, gente bacana! Dando seguimento à segunda parte do nosso Repsicon dentro do Divulgações, nós vamos abordar agora a parte da cristificação e do elemental. Gente, dentro do sistema energético de resgate, após a purificação do registro dos elementos densos, a partícula de luz converte-se então num elemental, que por seu turno precisa adquirir a maturidade, ou seja, a orientação do ser, as faculdades do ser, a qual somente se dá por via da cristificação, que para quem já fez o sistema energético de resgate, quem já fez o resgate dessa forma, tem todo um material didático em cima disso e tem todo um ritualzinho que é feito através de algumas afirmações, de alguns decretos, seja por via desse ritual ou por força de vontade que autoriza a dita ação. Bem, a diferença no Repsicon é que ele parte da premissa que dita partícula de luz, ou fóton, é uma fração de consciência. Vamos prestar atenção nessa diferença entre elemental que nós vamos apresentar aqui dentro do sistema energético de resgate do Repsicon. O fóton é uma fração de consciência, a partícula de luz é uma fração consciencial. E ao se tornar livre, ou ainda ao ser desbloqueada, retoma o seu status quo, seu fluxo originário imanente. Vamos pensar assim: consciência pode ser considerada singelamente, vamos ter uma visão simples disso, como individualidade, racionalidade, vontade, atenção, coisas que um elemental, até onde sabemos, não teria. Eis que elemental é mera potência ao aguardo de ordens oriundas de uma consciência, e em assim sendo consciente também de si e de sua própria função no universo do indivíduo. Ou seja, essa consciência sabe o que é. O elemental não, ele é apenas mera potência. Ele tem energia, ele tem poderes, vamos pensar assim, mas ele não sabe o que fazer com isso. Por tal, não podemos considerar a consciência como um elemental, ou considerar essa partícula de luz como um elemental, pois o elemental é um ente da natureza que não possui noção do que fazer. Essa ideia de elemental ocorre em função da purificação do registro, com a erradicação do elemento denso ou da crosta que encapava a chispa consciencial. Quando se verifica livre, está pura de todo registro denso, inclusive do sutil, sem nada em seu histórico a não ser luz. Ora, o próprio elemento denso é um fator atuante do nosso ser. Nós já vimos isso. Portanto, o elemento denso não é maligno. Por isso não se destrói o elemento denso, e se transmuta-o através da luz do espectro violeta para que a consciência retome seu fluxo. Aqui ainda tem o que nós adiantamos ser um ritualzinho. A luz violeta, passar pela chama violeta, passar pelo espectro violeta. Bom, mas não há como apagar a função consciencial, gente, a função essencial, pois ela, por si só, sabe originariamente como, quando e por que atuar. E assim sendo, não haveria como deletar sua própria finalidade primordial com a purificação ou desbloqueio dos obstáculos energéticos de baixa vibração. Afinal, é exatamente para liberar a consciência dos bloqueios que se faz um resgate. Então, dentro do Repsicon, a premissa que nós temos dessa partícula de luz é que ela não deve ser considerada um elemental, mas sim essência. Em assim sendo, o ritual místico da cristificação, que é onde nós queremos chegar, resta desnecessário, pois se a consciência, sendo ciente de si em sua essência, ou é hoje, ontem e amanhã, ela faz parte inseparável do próprio ser, não importando em que condição esteja ao estar atrelada pelos elementos densos, que entendemos também fazerem parte do ser com funções específicas. Logo, a essência sabe o que fazer no universo encarnado
não prescindindo da dita cristificação como fórmula ou caminho necessário a uma nova ou retomada de trajeto evolutivo existencial, eis que já pura em seu próprio cerne imanente, ainda que onde repouse e aguarda esteja obstruída pelos bloqueios energéticos densos, pulsa ali um manancial de energia cristônica que permeia todo o espaço. Bom, gente, agora nós vamos abordar o que a gente entende por terceira parte do Repsicon, que é a parte psicoenergética. Bom, energético nós já vimos. Então nós já sabemos que a mobilização de energia é importante para fazer o resgate, na forma do Repsicon. Mas e a parte psíquica? Como é que fica? Como é que funciona a parte psíquica nessa história toda? Então nós vamos trazer para vocês que, para quem faz o acompanhamento, para aquele que já está habilitado, para aquele que já tem experiência e vai fazer o acompanhamento para outra pessoa, é fundamental fazer o papel do psicólogo ou do psicanalista. É imprescindível a conversa. A abertura ocorre com um bate-papo. Então, as partes ocultas que o ser precisa apresentar para a pessoa e que ela não alcança sozinha, ela não consegue enxergar, perceber, ouvir, a outra pessoa pode assessorá-la nessa etapa, nesse trabalho. Portanto, psico. Então, o que ocorre? A pessoa, às vezes, na maioria das vezes, a pessoa quando quer fazer o resgate, ela quer se resolver. E é aí que a ajuda psíquica se dá, pois ela vai conversando, vai batendo esse papo informal e vai trazendo, resgatando do seu âmago, do seu íntimo, particularidades profundas, cenários que às vezes ela, num campo emocional abalado e profundo, não conseguia ter habilidade particular para absorver, compreender e revelar. Às vezes a pessoa que vai fazer o auto-resgate, o praticante do Repsicon, ele também precisa fazer essa introspecção psíquica. É interessante que a introspecção psíquica está atrelada de uma forma praticamente que direta a um campo filosofal, a um ambiente filosofal. As indagações que se apresentam, que já foram introduzidas várias vezes nos cursos que nós ministramos, elas estão presentes nessa investigação. Quem atua, como atua, quando atua, por que atua e onde atua, e assim sucessivamente. Então, o próprio investigador de si, mesmo não tendo um assessoramento de um terceiro ou de uma segunda pessoa, no caso, ele pode levar alguns dias para identificar determinado fator energético em sua existência, determinado bloqueio, determinada mancha, determinada mácula. E a sua psique então vai amadurecendo, trazendo simultaneamente a compreensão e o entendimento necessários para que a pessoa então, dessa forma, possa ter o clique, ter o despertar, ter o iluminar dos motivos pelos quais determinado elemento denso está atuando em sua existência naquele momento da sua vida. Assim sendo, a parte psíquica é importante para que possa haver uma completa e plena limpeza e purificação desse registro em todos os níveis mentais, em todos os níveis da inconsciência, da forma, do fundo e do transfundo. Em assim sendo, a pessoa passa a ter uma absorção, uma compreensão e um entendimento amplos de todos os fatores inerentes a que conduziram determinadas condutas na vida dessa pessoa. Ela tem a opção de permanecer ou não com essas condutas.
É fato que quando se busca fazer o resgate, a pessoa busca também uma mudança de conduta, uma mudança de posicionamento em sua existência. Evidentemente sempre para uma situação de um nível superior. Então, gente, nós deixamos aqui uma nova ideia, uma nova proposta, para que a gente possa avaliar então a mecânica ritualística dentro do sistema energético de resgate e a proposta energética e psíquica dentro do Repsicon. A ideia ainda é resgatar e na prática nós pulamos algumas etapas. Esperamos que isso não esteja totalmente elucidado com essa pequena apresentação que fizemos aqui, mas nós aguardamos ansiosamente as manifestações, as dúvidas que irão surgir. As práticas começarão a ser feitas, já estão sendo feitas na verdade, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais rápida, e os resultados estão sendo interessantes. Nós apenas respeitamos o nível consciencial de cada pessoa, o nível em que a pessoa se encontra. E isso é importante, porque tem pessoas que conseguem sair adiante de uma maneira mais rápida e outras precisam de um tempo para absorver e compreender melhor. Um abraço a todos e até o próximo Divulgações.